Oi gente, bom dia. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês um bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Ali eu comecei quebrando 2 ovos, vocês podem notar que tem um pezinho aí no início do vídeo. Gente, eu botei meu bebê na cadeirinha de silicone que ele tem, que ele fica encaixadinho. E aí eu boto ele no balcão aqui do lado da pia, para poder eu conseguir fazer algumas coisas, senão eu não consigo, né? Eu coloquei os ovos, depois eu vim medindo o meu açúcar, né? Eu coloquei, não coloquei a xícara inteira de açúcar, porque como eu fiz o bolo com Nescau, no caso achocolatado, eu não fiz com chocolate cacau, eu fiquei com receio de ficar muito doce. Aí eu preferi fazer com menos açúcar, pra não ficar aquele bolo muito doce. A gente aqui em casa, a gente gosta muito de bolo, de doce e tudo mais, mas tudo tem limite, né? Nada muito insuportável de doce. Aí eu peguei a latinha do Nescau, tá vendo? Eu botei praticamente a mesma medida de açúcar de Nescau na xícara. Eu mostro aí pra vocês o quanto que eu coloquei, né? A quantidade certinha. E essa xícara minha, gente, ela tem capacidade de 200 ml, tá? Eu tava fazendo as coisas aí com a xícara, mas eu vou ser bem sincera a vocês, eu não tenho aptidão nenhuma para fazer as coisas com medida. Eu não sou boa em fazer medida. Tanto que depois eu vou ali e eu acho que eu coloco mais chocolate. Meu marido me deu esse batedor que eu uso para fazer o café cremoso, né? Eu amo café cremoso. E na propaganda diz que ele bate bolo, bate ovos, mas eu tentei ali, tentei, mas a potência dele não é o suficiente para bater os ovos com as outras coisas, né? E aí eu desisti de usar ele. No final das contas eu peguei e usei o meu fouet mesmo, que eu tenho um fouet, né? Que eu faço alguns bolos, algumas coisas aqui em casa. Então eu tenho um fouet e eu uso ele assim mesmo. Eu usei o fouet mesmo pra não ficar forçando o aparelhinho. Ele não tava me dando um bom resultado, então aquilo tava me irritando. Aí eu coloquei ali o achocolatado. Eu não uso margarina para fazer bolo, tá? Eu uso óleo, porque a textura do bolo fica muito melhor. Aí eu geralmente uso 1/4 dessa xícara de óleo e um pouco mais de leite, né? Eu não chego a colocar a xícara até a boca, porque eu acho que fica muito aquosa a receita, então eu geralmente deixo um dedinho ali, um dedinho e meio sem completar a xícara. Ai, um bracinho gostoso aparecendo aí pra vocês. Coisa mais rica da mamãe. E eu continuei insistindo ali, tentando mexer com o batedor, mas no final das contas não rolou. Aí eu vim pegando a farinha de trigo, e aí eu enchi ali na xícara, né? Porque, mais uma vez, como eu já falei anteriormente, eu não tenho o hábito de ter medida das coisas. Aí eu tentei ficar colocando ali na xícara para vocês verem mais ou menos na receita quanto que eu tava colocando, porque eu nunca sei, gente. Ai, olha, eu faço tudo de cabeça, vou olhando as texturas e vou colocando. A única coisa que eu meço direitinho é o fermento. O fermento, geralmente, eu coloco uma tampinha, que é equivalente a uma colher de sopa, né? De fermento para bolo. E aí eu fiz nessa forma aí de pudim. Essa forma de pudim tem 17 centímetros de diâmetro. E eu coloquei meu bolo para fazer, gente, dentro da airfry. Eu amo fazer o bolo dentro da airfry porque ele cria aquela casquinha em cima, né? E aí eu vou mexendo tudo e vou trazer para vocês como é que vai ficar a massa. Enfim, eu pego o fouet, que eu entendi que não tinha o que fazer, eu tinha que bater com o fouet. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica a textura da massa. Essa aí é a textura da massa, ó. A massa não fica nem rala e nem muito grossa. Eu não gosto de deixar a massa muito pesada, porque senão eu sinto que o bolo ele fica meio maçudo, né? E eu gosto de bolo mais fofinho. Eu acho que nesse momento aí, eu pego papel toalha para eu poder untar a forma. O que acontece? Eu tenho nervoso de pegar a margarina na mão. Terrível, um nervoso assim, fora do comum.
Então eu passo a margarina no papel toalha, tá vendo? Eu vou passando por dentro da forma. Eu não passo nas bordas da lateral externa, eu unto somente o fundo e a borda interna ali, de onde fica o cubo da forma, para poder não grudar. E a parte externa, geralmente, eu passo a faquinha em volta, né? E aí sai direitinho. Gente, nesse momento eu untei a forma e o restinho da farinha que tem, eu joguei dentro da massa, né? Eu parei um momentinho aí pra tirar o Brian de cima ali, né? Porque eu tive que pôr a airfry ali, porque eu tinha posto a airfry do outro lado na mesa, gente, mas a tomada da mesa é de 10 amperes e a airfry não ligava. Aí eu mexi ali a massa pra misturar aquela farinhazinha que sobrou que eu untei do tabuleiro pra não desperdiçar a farinha, né? Aí eu joguei na massa, porque era muito pouquinho, não ia alterar a textura da massa. Aí eu jogo a massa toda dentro da forma, tá? Eu pego ali meu pão duro ou espátula de silicone, seja lá como vocês chamam. Eu chamo de pão duro. E jogo aí dentro da forma. Todo o conteúdo, né? Às vezes a pessoa pode achar, vai ficar muita massa. Não, gente, não fica não. Não vaza e o bolo fica direitinho nessa forma. Vocês vão ver o resultado no final. Aí nesse momento o meu bolo já estava assado, tá? E eu vim fazer uma coberturazinha, que eu queria botar uma cobertura de chocolate com granulado em cima do bolo. Eu queria fazer um bolinho diferente, né? Eu peguei esse prato para colocar o bolo dentro, mas depois eu desisti e peguei outro prato. Aí eu coloquei uma caixa de creme de leite, 2 colheres bem cheias de achocolatado. Eu não coloquei leite condensado porque o que acontece? O leite condensado, ele já é muito doce. E como eu estava usando achocolatado, se eu colocasse leite condensado, ia ficar insuportavelmente doce. Como eu falei aí atrás, a gente aqui não curte. A gente gosta de doce, mas assim, se for bolo ou algum doce, não pode ficar muito doce, senão fica muito enjoativo, né? Aí eu fiquei mexendo. Primeiro eu mexi em fogo apagado para poder diluir o achocolatado e depois eu fiquei mexendo até dar o ponto que eu vou mostrar aí para vocês. Eu vou desenformar o bolo agora. Gente, eu fiz só com creme de leite, porque senão fica muito doce. E aí a gente aqui em casa não é muito fã não, sabe? Então eu fiz só com creme de leite, porque o creme de leite é o suficiente para não deixar a receita muito doce, porque eu não tô usando cacau, eu tô usando achocolatado, né? Se eu estivesse usando cacau, dava pra fazer com leite condensado.
Mas, como eu não tô, eu prefiro um bolo um pouco menos doce. Você viu que na receita eu não coloquei uma medida inteira de açúcar. Vou falar. Nessa hora eu desenformei o bolo e aí eu tô mostrando pra vocês o quão fofinho ele ficou, gente. Essa massa é maravilhosa. Depois, quem quiser, é só me pedir nos comentários que eu deixo a medida certinha. E aí eu tirei o meiozinho ali que acabou tampando, né, por causa do excesso de massa. Eu tirei e coloquei pra dentro pra quando eu colocasse a cobertura ele ficar com cobertura também, né. Aí eu fui colocando em formato de pétalas de flor, né? Pra ficar um efeito bonitinho quando eu finalizasse o bolo. E aí eu acelerei o vídeo pra vocês não ficarem vendo sempre a mesma coisa. E eu vou mostrar o resultado final pra vocês já já aí no vídeo. Aqui eu vim colocando o granulado pra dar um charmezinho, né? E ficar mais gostoso. O vídeo tá aí acelerado pra vocês, pra poder vocês não perderem muito tempo assistindo uma coisa que já é habitual do bolo, né? De se fazer. Gente, tá aí. Esse foi o resultado do bolo, tá? Eu depois parti ele pra poder experimentar um pedaço. E eu também dei pro meu pequenininho, porque o meu pequenininho logo depois ele, eu quero um pedaço de bolo também. Mamãe também comeu. Pra poder para poder experimentar, e eu dei um pedaço pra ele, eu comi um pedaço e dei um pedaço pra ele. Ficou divino o bolo, divino, divino, ficou maravilhoso. Façam, só façam. Aí eu tô mostrando o bolo pra vocês só pra deixar vocês com água na boca e vocês realmente fazerem esse bolo. Eu prometo deixar a receita aí, quem quiser a receita mais detalhada. Passa aqui embaixo. Aí embaixo, fica aqui na beirinha aqui. Esse é meu experimentador de bolo oficial. E aí, vê se tá bom. Aí ele experimentou o bolo e aprovou, né? Gente, não se esqueçam de curtir o vídeo. E tchau, tchau.